palavra do Senhor Jesus. E você que pode abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Trago também para a igreja a saudação do meu pastor Lucas e da sua esposa Josiele, que abençoaram minha vida até aqui. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 13. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: E eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Último versículo, 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. A palavra que Deus direcionou ao meu coração fala bastante comigo, e não é desde quando eu recebi o convite, já faz um tempo. E o que tem a ver então isso que Ezequiel viu, o vale de ossos secos, conosco nessa noite? Eu sempre gosto de trazer um tema, toda vez que eu vou pregar eu levo um tema como base para nós entendermos sobre o que estamos falando. E hoje nós vamos falar sobre avivamento. Nós escutamos muito que a minha geração será a última geração a qual viverá e verá um avivamento. Escutamos que somos a geração que será avivada novamente para aquilo que precisa acontecer. Mas não escutamos porque precisamos ser avivados, não com tanta frequência a qual escutamos que seremos. Nós escutamos que seremos, mas não escutamos porque isso é uma necessidade. Não é uma ideia boa, não é algo que cairia bem, é uma necessidade, e é isso que nós vamos aprender hoje. Então por que nós precisamos de um avivamento, e por que isso se enquadra na mensagem de hoje? Porque nós estamos igual ao povo de Israel. O povo de Israel naquele momento estava passando por um momento difícil.
versículo não é do mês anterior. Há anos, o povo de Israel estava vivendo em desobediência. E nós nos encontramos como eles. A palavra já tinha sido direcionada a Israel, porque eles já haviam sido avisados que eles precisariam dar um jeito na forma como estavam vivendo. Não era para continuar da mesma forma em desobediência. Eles estavam se afastando de Deus, estavam vivendo em corrupção, injustiça e violência. Estavam praticando idolatrias e quebrando alianças. Mesmo o povo já tendo sido avisado por Jeremias, Abacuque, Isaías e Ezequiel. Entretanto, mesmo assim, não escutaram o que foi aconselhado a eles. E então, chegou a Babilônia. A Babilônia era um império muito forte naquela época. E eles não escutaram aquilo que foi aconselhado a eles. E a Babilônia veio então e deixou o povo de Israel sem casa, com os seus templos queimados e uma parte desse povo morto. Os que não foram mortos, os vivos, se tornaram cativos da Babilônia. E nós estamos igual ao povo de Israel. Mas por que, Giovana, você fala que nós estamos igual ao povo de Israel? Nós vivemos em um mundo onde seguir os mandamentos do Senhor é sinônimo de ultrapassado, brega e desperdício de juventude. Nós vivemos em um mundo onde não seguir aquilo que é mandado por Deus é algo fora de moda, tanto para mim jovem, quanto para você jovem, que tem a sua idade menor de 100 anos. E por que então isso tem acontecido conosco? O que isso causa em nós? Viver em desobediência, viver sem seguir os mandamentos do Senhor Jesus. O que esses atos nos causam? Esses atos acontecem porque estamos vivendo como um vale de ossos secos. Esses atos nos levam a passar pelo vale de ossos secos. E o interessante é que nessa visão de vale de ossos secos, o vale de ossos secos não é algo literal. O vale de ossos secos vai dizer aqui na palavra do Senhor que significa frieza espiritual. O vale de ossos secos era um momento de frieza espiritual qual o povo de Israel estava passando, onde, vamos levar, se fosse de uma forma literal, significaria que não existe mais sangue nas veias, não existe mais ar entrando e saindo dos pulmões, e não existe vida, onde antes existia vida. No mesmo meio que habitava a obediência, no mesmo meio que habitava cumprir os mandamentos do Senhor, hoje é morte. Não tem luz e não há saída, de acordo com a visão do povo de Israel. E o nosso Brasil se encontra da mesma forma. Você pode ligar o seu jornal, seja no horário do meio-dia, seja no horário das 8. Você vai ver que nas notícias só se fala de morte, mulheres sendo violadas e agredidas, crianças sendo raptadas, roubos, golpes. O que chamam isso? Frieza espiritual, não de uma pessoa, mas da sociedade. E por isso, nós precisamos de um avivamento. E por isso, o avivamento não é uma ideia legal que cairia bem. Avivamento é uma necessidade. Avivamento gera despertar, colheita de almas e transformação, não somente da minha parte ou da sua, transformação social, através do arrependimento. Avivamento é sinônimo de transformação. Avivamento, tornar a viver, reviver o fraco, doente, morto ou quase morto. Não somente um indivíduo, mas a sociedade. Não há como existir um avivamento que não gere reforma, mas também não existe reforma que não gere em avivamento. Não existe reforma sem avivamento e não há avivamento que não gere reforma. E por que isso? Porque quando eu sou transformado,
alguém semelhante a Cristo, que busca viver como Ele, a sociedade ao meu redor vai ser também transformada. Glória a Deus. Um exemplo. Imagine que na sua rua onde você mora tem um bar, tem um ponto de prostituição, a vizinha do lado direito comete adultério e trai o marido. E o vizinho do lado esquerdo é bandido. Aí você, certo dia, é avivado e transformado pela palavra do Senhor Jesus. Você é tocado pelo Espírito Santo para ser usado como ponte para transmitir o Evangelho. Glória a Deus. E aí, se você faz isso, a partir das suas ações, as pessoas ao seu redor serão impactadas. Se você visa anunciar e transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o dono do bar vai deixar o bar dele aberto como ponto de bebedeira? Possa ser que ele demore um tempo para aceitar isso. Entretanto, provavelmente, ele buscará transformar esse bar a qual ele vive em um restaurante, em uma quitanda, ou transformará em outra coisa. Mas ele não deixará que o seu bar seja um ponto onde ele possibilita que as pessoas cometam o pecado de se embebedar. A mulher do lado direito que traiu o esposo já não trai mais, porque ela foi impactada pelo Espírito Santo. Aleluia. O bandido do lado esquerdo que roubava, que era o 57, que clonava cartão e que dava golpe do tigrinho, encontra Cristo. E ao encontrar Cristo, ele é restaurado. E ele já não permanece mais dessa forma. Isso se você for transformado e anunciar o Evangelho. Do processo de arrependimento até o processo de colheita de almas, as pessoas sendo impactadas pelo Evangelho da salvação, essas pessoas mudam de vida. E essa mudança gera transformação social. Ela tira você do vale de ossos secos e te dá vida. Deus te dá vida e te tira do vale de ossos secos. Aleluia. E nós temos um exemplo disso que realmente aconteceu em 1904 em Gales. Eu busquei um exemplo para que nós possamos entender melhor. Evan Roberts vai dizer em seus diários e testemunhar que do ano de 1900, isso ele vai testemunhar do ano de 1904 ao ano de 1905, que em Gales houve um avivamento, não do pastor, não do músico da igreja, mas no ambiente em Gales, não somente dentro da igreja, mas lá fora em Gales. E os bares então se encontraram vazios. E foi notado, e saiu inclusive nas notícias dos jornais, que houve a diminuição da venda de álcool. Os jogadores que antes dedicavam o seu tempo completamente para o jogo, para treinos, agora eles não se encontravam mais em treinos. E eu não estou te dizendo que você jogar futebol, que você treinar, que você buscar um esporte é errado. Eu estou dizendo que aqueles que faziam apenas isso e colocavam como prioridade no lugar de Deus já não cometem mais isso. A polícia daquele local não se encontra mais com o mesmo trabalho que havia antes. Ele relata que, como foi toda Gales transformada e levada pelo Espírito Santo, os bandidos também foram. Então, os índices de mulheres sendo agredidas, roubos, furtos, isso diminuiu drasticamente. E também tem um ponto muito importante. Não somente as pessoas, mas a criação de Deus foi impactada por isso que aconteceu. Pelo avivamento. Como assim, Giovana? Você está dizendo que a criação dos animais foram impactados? Sim. Os mineiros daquela época, os trabalhadores, eles possuíam algumas charretes, algumas carroças, as quais eram carregadas por cavalos. E o Evan vai dizer que esses cavalos passaram a não obedecer mais aquilo que os seus donos mandavam. Por quê? Porque os seus donos, antes da transformação e avivamento pelo Espírito Santo,
davam comandos a ele, dizendo palavrões, xingando e insultando-os. A partir do momento em que esses mineiros e trabalhadores foram tocados pelo Espírito Santo, já não era mais assim que contavam-se os cavalos. Até os cavalos tiveram que aprender novos comandos, porque o Espírito Santo não tocou somente uma pessoa, ele tocou toda a gás. Outro exemplo também que eu te trago, tem um pregador que eu gosto muito, e ele estava contando que ele e a esposa dele foram para a Austrália. E lá na Austrália ele percebeu que o avivamento era necessário, entretanto não tão necessário quanto o avivamento no Brasil. Porque o trabalho da polícia lá na Austrália é tirar canguru de dentro de casas, é tirar dragão de Komodo e diabo da Tasmânia de dentro das casas. Os animais. Por quê? Porque há um bom tempo atrás o governo fez o quê? Recolheu as armas da sociedade. Não existe mais porte de arma. As pessoas lá não necessitam na mesma proporção um avivamento quanto existe aqui. Aqui nós olhamos para a rua do lado de fora da igreja e nós vemos que nós precisamos de um avivamento. A gente olha para a rua do outro lado da faculdade, a gente percebe que precisa de um avivamento. A gente olha para a rua do outro lado do trabalho e percebe que precisa de um avivamento. A gente olha para o Brasil e vê que o avivamento não é uma ideia boa, é uma necessidade. É uma necessidade para que haja restauração da sociedade, tanto em questões de ideologia sexual, quanto roubo, quanto racismo, quanto xenofobia. Há uma necessidade. E aqui no Brasil, um local em que se mostra isso é a Ilha de Marajó. Lá na Ilha do Marajó, talvez você tenha escutado sobre ela, que não é um lugar muito bom de se viver. Por quê? Porque lá o abuso sexual de crianças e mulheres é o norte da região. Essa região é marcada por isso. Avivamento é necessidade. E o avivamento não é algo que só se passa na igreja. Ele deve acontecer do lado de fora. Não só os nossos templos sejam cheios das pessoas, mas ele precisa acontecer no dia a dia, de domingo a domingo, não somente no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Nós precisamos ter esse Espírito Santo em nós todos os dias. E acontece que às vezes nós não nos damos conta disso, porque estamos embriagados com necessidade de conferência, acampamento, encontro, congresso, eventos aos quais nós vamos e dizemos que estamos indo e de lá sairemos diferentes, porque vai dar um gás pra gente. Vamos sair de lá? Uau! É pra isso que eu tô indo? O objetivo da sua ida nesses encontros não deve ser somente ter um ânimo a mais. Você deve ir lá para você ser cheio e transmitir lá fora para que haja um avivamento. A missão de Cristo, quando Ele veio aqui na Terra, não era te dar a salvação, te dar conexão com Deus para que você fosse: Senhor, me perdoa, perdoa, filho. Senta no colo do Pai, chora se precisar, ri com o Pai se precisar, conversa com Ele, olha. Entretanto, você não permanece sentado sem fazer nada. Você vai, você senta ao colo do Pai, você abraça, você conversa com Ele, você olha a olho, mas você sai em missão. A missão de Cristo não é filhos que permanecem sentados no colo do Pai. São filhos que, após abraçar o Pai em seu colo, saem para uma missão. A vida cristã não é você no seu quartinho, de joelho dobrado, orando, pedindo para o céu se abrir somente. A vida cristã é você orar sim no seu quartinho, com o joelho dobrado, para o céu se abrir. Mas depois que isso acontece, você vai lá fora e você mostra o que acontece com você. Porque eu sinto te dizer que cristianismo sem rua é terapia ocupacional e egocentrismo espiritual. Eu faço para mim, eu oro para mim e eu limito a sabedoria que eu sei, o amor que eu sinto somente para mim, mas eu não levo para o meu amigo que está precisando lá fora. Por quê? Porque você é melhor do que ele, para ter somente você, o amor de Cristo. Cristo não morreu somente por mim e por você. Ele morreu pelo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Cristo amou o mundo, não somente eu e você. E a partir desse momento,
em que você vai e sai do seu quarto e decide que você não é mais um cristão egocêntrico espiritualmente falando, algumas coisas irão acontecer. Algumas pedras no seu caminho irão aparecer. E é interessante que nós saiamos dos nossos quartos, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Cristo colocou nos nossos corações a eternidade. E sem Cristo sentimos um vazio. Por quê Ele colocou isso nos nossos corações? Isso é um jeito de demonstrar amor? Isso é um jeito de Cristo demonstrar amor por nós. Isso é um jeito de Deus demonstrar amor por nós. Porque se não fosse plantado em nós essa necessidade, esse vazio que é viver longe dele, obviamente, nós não o buscaríamos. Porque eu não busco aquilo que eu não sinto falta. Eu não como se eu não tenho fome, eu não bebo se eu não tenho sede. Cristo colocar isso no coração de todos os seus filhos é porque eles precisam de Deus para serem completos. E você não anunciar a palavra de Deus é privar que uma pessoa seja cheia de Deus e sinta o amor dele, e que ela também tenha o direito e receba, se sinta amada por Cristo. Nós precisamos de um avivamento, não somente entre mim e você, mas entre aqueles que estão lá fora. Glória a Deus. E eu digo que talvez ao fazer um avivamento vai aparecer algumas pedras no seu caminho, porque quando Paulo esteve em Filipe, aconteceu algumas coisas, algumas pedras no caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo em Filipe. Paulo está lá, em Filipe. E a palavra vai nos contar que ele prega para as mulheres que estão ali. Ele prega para as mulheres e para as pessoas que estão ali. Entretanto, não é isso que causa uma revolta no povo. Ele abre uma, de certa forma, igreja primitiva, digamos assim. Entretanto, não é isso que causa revolta no povo. Ninguém reclama. E aí Paulo ele passa por uma mulher que ela era vidente, ela tinha espírito de adivinhação. E chega um momento em que ele passa por ela e ela olha para ele e fala: esses homens são homens do Senhor. Só que chega um momento em que ele se irrita com isso. E ele então vai e expulsa o espírito de adivinhação da mulher. É aí que começa o problema. Os homens, eles não se importavam se ele estava pregando, não se importava se ele estava abrindo a igreja, se ele estava mudando aquilo que as pessoas achavam. Os homens começaram a se revoltar quando o espírito foi tirado da mulher, porque eles usavam a mulher para quê? Dinheiro. Eles usavam a mulher com espírito de adivinhação para quê? Conseguir dinheiro. A partir do momento em que ele faz isso, os homens que usavam ela para lucrar ficaram irados, porque agora ela não gera mais lucro. E aí está um dos problemas a quais aparecerão quando uma sociedade é transformada. Porque quando não somente uma pessoa é transformada, mas a sociedade, quando há uma transformação social, essa transformação vai abalar com tudo. Vai abalar com a vida lá fora, mas também abalar com a economia. Quando há uma transformação social. E então, o incômodo não era pregar, não era criar igrejas, é mexer no bolso, na economia da cidade. Outro exemplo também é Paulo em Éfeso. E a palavra vai nos dizer isso em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 14 até o 23. A palavra vai nos dizer que o problema foi quando começou a mexer novamente com o dinheiro. Naquele local existia adoração a deusa chamada Diana. E o problema começou quando pararam de se vender indulgências. O problema começou quando foi parado de vender coisas relacionadas à deusa Diana, a deusa a qual toda a Ásia adorava. O problema aconteceu quando parou-se de lucrar por causa da transformação social. E muitas das vezes, não, a maioria das vezes, as transformações sociais que acontecem, esse é o que mais vai incomodar as pessoas. Isso é o que mais vai incomodar. A estrutura da cidade é alterada. E as pessoas se irritam porque não há nada que Diana possa fazer para mudar isso. Porque não há nada que Diana poderia fazer que chega aos pés daquilo que Cristo
aquilo que Deus poderia fazer. O mesmo aconteceu em Filipe. Em Éfeso, avivamento promove reforma e transformação, mais uma vez, social. Você não está na igreja apenas para ter um culto bom, para levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Adore a Ele. Aleluia. Mas não se limite a fazer isso entre as quatro paredes somente. A sua vida deve ser uma vida de adoração, ao ponto de avivar os que estão lá fora. Você tem que vir para o culto e ser cheio do Espírito Santo para gerar a restauração através do nome do Senhor Jesus Cristo. Avivamento somos nós, abrindo o caminho para que o Senhor Jesus desça, o Espírito Santo desça e aviva o povo. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de somente todo o grupo de jovens sair no cinema assistir um filme juntos. É bom? É bom. Nós não precisamos somente de piquenique com um grupo de jovens, com a igreja. É bom? É bom. Vamos nos conectar com os outros. Entretanto, nós não precisamos somente disso. Nós precisamos ser cheios do Espírito para abrir caminho para o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos avançar por Cristo, para que o mundo lá fora não viva mais como um vale de ossos secos, para que acorde da frieza espiritual. E aí, quando fala ser cheio do Espírito Santo, nós acreditamos que ser cheio do Espírito Santo é se arrepiar, chorar e se emocionar. Isso é uma mentira, porque emoção não é sinônimo de conversão, arrepio não é sinônimo de arrependimento, e choro não é sinônimo de transformação. Nós somos uma geração, todos nós aqui dentro, que se nós não tomarmos cuidado, nós nos transformamos em pessoas viciadas em experiências, músicas tocantes, pregador animado e a atmosfera cheia de estímulo. Chega de viver um evangelho sensorial. Chega de ter cultos centrados em emoções e fé baseadas em sentimentos. Porque quando para de tocar a música que você gosta no fundo da oração, no fundo da pregação, as luzes estão acesas e a atmosfera já não te agrada. A fé vai embora de mão dada junto com a emoção. E resta apenas vale de ossos secos. Quando isso acontece, vale de ossos secos é o que resta para nós. Frieza espiritual. Porque você está aqui dentro da igreja, levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor não significa que você está vivendo intimidade com Ele na sua casa. Não significa que você vive em comunhão com Ele. Não significa. Nós precisamos sair daquilo que nos deixa acomodados. Nós precisamos parar de viver no frio, porque o frio gera vale de ossos secos. Vale de ossos secos, mais uma vez, frieza espiritual. Você não foi chamado para ser cativado e viver sob o comando da Babilônia. Você foi chamado para ser mensageiro de Cristo. Você foi chamado para levantar do colo do Pai e seguir em missão. Anunciar o Evangelho, viver em batalha por Cristo. Não para que você bata no seu peito e fale, olha, aquela pessoa, eu que trouxe aqui para dentro da igreja. Não. Você tem uma missão. E não haverá avivamento do que estão lá fora, se não tiver ninguém para chegar neles e dizer, Jesus te ama. Não haverá avivamento do que estão lá fora, se você não chegar neles e dizer, posso orar por você? Não haverá avivamento do que estão lá fora, se você não disser que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, qual nós temos acesso ao Pai. Não haverá avivamento. Avivamento não significa o povo que vive dentro da igreja ser avivado. Avivamento significa acordar, despertar o que está morto. O que está morto é nós. Talvez seja a nossa intimidade com Cristo. O que está morto? As pessoas lá fora estão mortas. E elas precisam de nós, falando do amor de Cristo. Cristo não te deu perdão apenas para que você pudesse falar com o Pai e ter a salvação. Ele te deu perdão. Você fala com o Pai e você tem a salvação. Mas não limite isso apenas a você. Não limite. Em uma das nossas células de jovens, nas quartas-feiras, nós estávamos falando sobre isso. Sobre influenciar e ser influenciados. E nessa célula eu usei o exemplo de, imagina, Guilherme, você tem um amigo. E esse amigo seu, ele não é cristão. Está repreendido em nome de Jesus, mas vocês estão dentro de um carro, o carro bate e vocês morrem juntos.
E aí chega um momento em que Jesus volta, e depois que Jesus volta, será decidido se você vai para o inferno ou para o céu. E aí vamos imaginar que ele tinha um caminho. Esse caminho você está andando com seu amigo. Nossa, como é que a gente morreu tão rápido? O que aconteceu? Eu nem vi. Não deu nem tempo de eu pedir perdão para Deus. O que aconteceu? E vocês vão andando e conversando nesse caminho, sabe? Chega um momento em que esse caminho ele não continua mais um único caminho. Ele se torna dois. Ele se torna um caminho qual você pode ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. E tem uma plaquinha escrito céu, uma plaquinha escrito inferno. Entretanto, no céu, tem uma pessoa lá. Imaginemos que um anjo, a qual vai dizer, pode entrar. Seu nome está aqui? Guilherme? Pode entrar. Jesus está te esperando. Entra. Anda. E vira um pouquinho direita. Você vê várias pessoas lá sentadas. Você vai ver Moisés, você vai ver Isaías, você vai ver Ezequiel, sentados ao pé do Pai, olho a olho, adorando, conversando com o Pai. E aí você entra. E esse amigo vai atrás de você. Só que quando ele vai entrar, o cara fala, opa, seu nome por gentileza? Fulaninho de tal? Pode repetir, por favor? Seu nome não está. O seu caminho é outro. Como assim? Eu quero entrar no céu, eu não quero ir para o inferno. Se você perguntar na rua, ninguém vai dizer que quer ir para o inferno. Você quer ir para o céu. Moço, sim, mas o seu nome não está. E aí seu amigo olha para você e fala assim, como é que você conseguiu entrar? Como é que você conseguiu que seu nome estivesse escrito nesse livro? Aí você olha, Guilherme, para o seu amigo e fala assim, é porque eu fui salvo por alguém que morreu e deu o seu sangue por mim. E você sabia que isso aconteceria, Guilherme? Responde que sim. Sabia, Guilherme? Sabia que Jesus iria te salvar? Então por que é que foi que você não me falou sobre esse Deus? Por que é que foi que você foi egocêntrico o suficiente para não me falar que existia alguém que poderia me salvar? Por que é que você foi egoísta o suficiente ao ponto de não se importar comigo e não ter consideração suficiente por mim, que sou seu amigo desde que a gente nasceu? Por que é que você não teve consideração por mim para me dizer que tem um jeito certo de entrar no céu? Talvez eu seja um amigo, talvez seja o seu pai, talvez eu seja um amigo, talvez seja uma pessoa que você viu necessitada de ajuda. Talvez não seja o seu amigo, talvez seja o seu filho. Porque é que você sabendo a forma como entrar, porque é que você sabendo o que eu deveria fazer, seguir passo a passo, você não me ajudou a entrar com você. Eu achava que nós éramos amigos. Eu achava que você me amava. Eu achava que eu poderia confiar em você. Percebi que não limite a salvação apenas a você. Não haverá avivamento se nós formos cristãos que pensam somente em nós. Não haverá avivamento lá fora no mundo se nós limitarmos isso a nós. E para terminar, eu gostaria de dizer que Deus não precisa do seu mundo para que você consiga impactar as pessoas lá fora. Giovana, não tenho nada. 5 pães e 2 peixes. Giovana, não tenho nada. Sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo? Faz bolo. Não estou falando que você precisa fazer aquele bolo de 5 andares. Faz um bolinho de fubá, um bolo de milho, um bolo de cenoura. Pega um post-it e escreve: Jesus te ama, Ele não te abandonou. E deixa na vizinha que está precisando de amor. Na vizinha que foi abandonada pelo marido. Na vizinha que está passando por necessidade financeira. Jesus não precisa do seu mundo para fazer milagre, porque não é você que faz milagre, quem faz milagre é Ele. Eu não tenho nada, você não tem nada? Você sabe tocar violão? Ensina alguém a tocar violão e nesse meio você fala de Jesus. Sabe tocar bateria? Ensina alguém a tocar bateria, fala de Jesus para ela enquanto acontece isso. Sabe sapateado? Ensina. Sabe fazer poesia? Ensina a fazer poesia. Sabe pintar? Pinta Jesus
Jesus ensina uma pessoa a lutar? Jesus não precisa que você tenha um banquete. 5 pães e 2 peixes servem para que Ele faça um milagre. Aleluia. Quem faz milagre não somos nós, eu não tenho nada. Será que você realmente não tem nada? Nós temos algo a oferecer a Deus como meio de transmitir o seu amor. Deus não precisa de muito para fazer o extraordinário. Eu não tenho nada exceto bolo. Eu não tenho nada exceto pão. Eu não tenho nada exceto o meu violão. Eu não tenho nada exceto o meu teclado. Qual é o seu exceto que você tem que apresentar para Deus hoje? Senhor, eis-me aqui. Usa-me na minha pequenez. Usa-me para anunciar teu amor. Usa-me. E não me deixe ser um cristão que se contenta em pensamentos que já estão aqui dentro. Aqui. Permita-me, Senhor, que eu seja uma pessoa que agrade o teu coração, que traga novas pessoas para ti. Senhor Jesus, eu não tenho nada exceto. Faça parte do avivamento. Avivamento, vale de ossos secos. Frieza espiritual. Como Jesus te ama, talvez você consiga trazer alguém que está lá fora aqui para dentro. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é Ele. Ele não te abandonou. Talvez pareça que isso está acontecendo, mas Ele não te abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, não precisa de um milagre da sua parte, não precisa do seu excesso, porque quem faz milagres é Ele. Quem abre o mar é Ele. Não foi Moisés que abriu o mar, batendo no peito, dizendo eu, Moisés, abre. Foi Deus que abriu o mar, através de Moisés. Aleluia. Não se contente em permanecer da forma como estamos. Não se contente em ver uma pessoa que você ama lá fora, sem conhecer esse amor. Nós necessitamos de um avivamento. Nós necessitamos acordar e não viver mais como um vale de ossos secos. Fala também isso para nós. Você não foi chamado para viver na frieza espiritual. O tempo em que você passa sem ler a Bíblia é o tempo em que determina como está a sua frieza espiritual. O tempo em que você passa sem orar é o tempo que vai determinar, olha, faz tanto tempo que ele está vivendo em frieza espiritual. Saia do vale de ossos secos, Israel. Glória a Deus. Povo de Deus, Aleluia. você não foi chamado para ser cativo de Babilônia. Você não foi chamado, Israel, para viver sem casa, com seus templos queimados e com parte do seu povo morto. Você foi chamado para adorar aquele que vive e reina, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Você não foi chamado, igreja, para ser cativo da Babilônia. Você não pertence à Babilônia. Abra os seus olhos. Tire as escamas dos seus olhos para que você veja que você não pertence ao vale de ossos secos. Vale de ossos secos não é o seu lugar. O seu lugar é lá na glória do Senhor Jesus. Aleluia. O seu lugar não é no vale. O seu lugar é lá na glória, junto aos anjos, levantando sua mão e dizendo: Santo, Santo, Santo. O seu lugar não é no vale. Glória a Deus. Aleluia. Saiamos então do vale de ossos secos e voltemos ao primeiro amor. Sejamos avivados para que possamos avivar lá fora, para que possamos abrir caminho para que o Espírito Santo desça e fale com o seu povo. Aleluia, Jesus. Eu convido você então a se colocar de pé para finalizarmos com uma oração. Aleluia, Jesus. E antes da oração, eu gostaria de ler novamente o versículo 11, 12 e 13. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Talvez não haja esperança aos seus olhos. Mas, vai nos dizer aqui, eu, o Senhor, vou abrir os vossos sepulcros e os farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. Te darei vida, te darei de novo, te darei transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos então.
E vamos orar. Poderoso Deus, Pai de infinita bondade, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Santo Espírito de Deus, através da Tua palavra que foi ministrada ao meu coração, eu acredito que também foi ministrada ao coração dos Teus filhos. Senhor Jesus, eu não me contento em viver no vale. Eu não me contento em ver pessoas no vale de ossos secos e permanecerem lá, cativos da Babilônia. Santo Espírito de Deus, eu oro para que Tua igreja seja avivada, mas que ela não se contente somente em ser avivada somente no seu coração, mas para que ela saia para os lados de fora do seu quarto e avive o mundo lá fora. Santo Espírito de Deus, oramos por um avivamento, mas não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o Teu nome seja. Santo Espírito de Deus, nós oramos para um avivamento, para que o Teu povo perceba uma transformação dentro deles. Santo Espírito de Deus, nós oramos a Ti para que Tu desças e mude o que for necessário mudar. Tire a nossa vergonha para que nós possamos falar o Teu amor. Tire de nós a covardia, Santo Espírito de Deus, para que nós possamos pegar o Seu Evangelho, para que nós possamos ir à guerra por Teu nome, Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus, habite em nós, não somente nos cultos de domingo, mas aviva-nos de domingo a domingo. Que os nossos corações não sejam um momento rápido, a qual o Senhor vem e sai. Que os nossos corações não estejam abertos para Tu somente no dia 25 de dezembro, Natal, onde Tu nasces. Santo Espírito de Deus, que Tu possa nascer nos nossos corações todos os dias e que Tu faça morada. Que o Senhor Jesus habite dentro de nós. Isso é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e eu espero que o Senhor Jesus tenha ministrado no seu coração, assim como Ele ministrou ao meu.